E aí, pessoal, como é que vocês estão? Titia está aqui, ó, primeira aula nossa, videoaula, falando aqui do capítulo 4, Poesia Realista em Portugal. A gente já falou um pouquinho disso, as diferenças da poesia realista portuguesa e a poesia do período realista no Brasil, né, em sala de aula, mas vamos aqui mostrar um pouquinho, tirar algumas dúvidas de vocês. Então, a poesia como arma de combate, certo? Poesia como arma de combate, a geração de 70. Falamos sobre isso nas nossas aulas também. Quem foi essa geração de 70? Esses jovens poetas portugueses de Coimbra, né? Que se reuniam naquelas 5 reuniões do Cassino de Coimbra, certo? E que lá fizeram essas reuniões políticas e, ao mesmo tempo, culturais. E o principal nome disso tudo é Antero de Quental, que afirma, né, a necessidade de uma poesia mais combativa em defesa do oprimido. Então, a questão com o Ibran se deu entre o Antônio Feliciano, né, de Castilho, e o Antero de Quental. O Antônio Feliciano de Castilho representando os poetas clássicos portugueses, românticos portugueses, né, que queriam a poesia do jeito que ela era, e o Antero de Quental representando esses jovens poetas portugueses, né? Inclusive a gente leu a carta do Antero de Quental a Antônio Feliciano e a gente viu toda a ironia com que ele tratava esse senhor, que foi professor dele, mas que eles divergiam nas questões estéticas e sociais e políticas, né? Em que o Antero de Quental achava que a poesia tinha que estar inserida. Então, nós temos como principais autores deste período o Antero de Quental, o Guerra Junqueiro e o Cesário Verde, sempre lembrando daquelas teorias todas, né? Aquelas correntes filosóficas que a gente já viu anteriormente, correntes filosóficas e científicas que o realismo busca. Então, a poesia do Antero de Quental, do Guerra Junqueiro e do Cesário Verde tem a ver com aquilo lá. E esse posicionamento político e social deles em relação à poesia também. Então, são essas inovações que o Antônio Feliciano de Castilho combate nessa questão coimbrã e dizendo assim que o que eles faziam não era poesia, né? Então, vamos lá. O Antero de Quental é o maior representante desse período da poesia portuguesa, né, da poesia realista. Seus poemas primeiros, né, seus primeiros poemas tinham traços românticos, como a maioria deles, e a partir desse espírito, né, das questões políticas e filosóficas que ele começou a seguir, essa poesia vai encaminhando para um outro lado, essa poesia mais panfletária, que a gente já conversou sobre isso em sala de aula também. O Antero de Quental representa bem esse estado. Então, na poesia dele, a gente vai ter as questões metafísicas, né? Mistério da origem humana, do ser, da morte, buscando esse estado de nirvana, influenciado pelo budismo. Em sua fase final, compõe versos de temas religiosos. A gente já viu aqui que alguns escritores vão para essa tendência também no final da vida. E seu livro Odes Modernas é considerada a primeira obra poética do realismo português, né? Então, o primeiro livro de poesia realista é esse Odes Modernas. Temos aqui o exemplo, né? O Palácio da Aventura. Sonho que sou um cavaleiro andante por desertos, por sóis, por noite escura, paladino do amor, busco anelante o palácio encantado da aventura. Mas já desmaio, exausto e vacilante, quebrada a espada, já rota a armadura, eis que súbito avisto fulgurante na sua pompa e áurea formosura, com grandes golpes, bato a porta e brado, eu sou vagabundo deserdado, abri-vos portas douro ante meus ais. Abrem-se as portas douro com fragor, mas dentro encontro só cheiro de dor, silêncio, escuridão e nada mais. Então a gente vê aqui claramente essa coisa mais pessimista, né? Uma visão mais pessimista de tudo isso. Então,
nós temos aí uma análise desse poema, tá? Vocês podem ler e isso vai ajudar nas questões que eu pedi para vocês fazerem lá no nosso livrinho, né, amores? Então, façam as questões do nosso livrinho, tá, amores? Titia vai pegar quando retornarmos. Sei que vocês estão com saudade de mim, mas isso logo passa. E aí temos aí toda a questão da análise da poesia. Estou fazendo isso, estudem bem essas análises, prestem atenção lá no poema, né? Porque quando voltarmos nós vamos ter algumas poesias para fazer e vou encaminhar também no nosso Classroom algumas poesias para vocês fazerem essa análise mais profunda. Titia tá mal, mas titia é assim. O Guerra Junqueiro, então, né? Também temos essa visão, essa questão, né, antimonárquica, né, essa busca pelos valores e ideais republicanos, apelidado de Vitor Hugo, português. Procurem saber quem é Vitor Hugo, para vocês, né, captarem essa mensagem, tá bom? É sempre bom a gente procurar esses links. Quem foi Vitor Hugo? O cara que escreveu Os Miseráveis? Procurem saber quem é ele, né? Muito bom a gente fazer esses links para depois a gente usar isso em redação também, né? Mas o poeta era leitura quase obrigatória em família e hoje é pouco conhecido e estudado, o Guerra Junqueiro. Tanto que no livro de vocês, acho que tem lá o Guerra Junqueiro, tá certo, eu tirei de lá, tá certo. Sem vocação para o sacerdote, né? O sacerdócio, a família queria que ele fosse padre. Ele marca o final do século XIX, as primeiras décadas do século XX, com as suas composições poéticas e intervenções políticas. Então, vamos ter, nesse período, esses poetas do realismo português politicamente engajados, né, com os seus ideais, e isso vai passar para a poesia deles também. Aí aqui tem, inclusive, um link para vocês saberem o que é esse ultimato, né, de 11 de janeiro de 1891, que fará dele umas das figuras de referência na luta contra a monarquia e na posterior instauração da República em Portugal. Em sua poesia faz uso da linguagem correta e vocabulário simples. Questionamentos da vida terrena, debates políticos e defesa da igualdade social é uma coisa presente na poesia desses caras do realismo português, coisa que vai faltar na época realista no Brasil. As sátiras atacando o governo, a igreja, a hipocrisia, e na fase mais madura exalta os humildes, o camponês, seguindo uma perspectiva cristã. Né? Como vocês veem, sempre na fase final, eles voltam-se para a religião, para a salvação. E temos aí, falam condenados, faminto, nu, sem mãe, sem leito, roubei um pão. Quem vai além de farda e de grão cruz ao peito, um ladrão. Todos os crimes da desgraça em mim reúno. Quem vai além, tirado as parelhas de raça, um gatuno. Pela miséria crapulosa eu fui traído, que esplêndido palácio em festa, quem o goza, um bandido. Viola seduz, furta, assassina, milhão, ex-reis, que prostituta está cantando aquela esquina? A lei. O poema onde a crítica social é feroz, fala sobre o pobre que rouba um pão para sobreviver e quem rouba, viola, seduz e por ter dinheiro e poder está livre e compra inclusive a lei, a prostituta que vai com quem dá mais. Então veja aí, né? Esta visão crítica por trás dos poemas desses nossos autores portugueses. E o Cesário Verde, né? Alguns temas predominantes são o campo e a cidade, um estilo delicado, com emprego de artifícios impressionistas, uma acessibilidade na vista no meio literário, a forma de expressão utilizada era mais natural e evitava o lirismo clássico, ou seja, uma poesia mais simples, né? A combinação de sensações, as comparações, metáforas, metonímias, versos decassílabos e quadras, que são poemas de 4 versos, estrofes de 4 versos. Um tema recorrente na poesia do Cesário Verde é a mulher, e ele apresenta 2 tipos femininos. Na cidade, uma mulher calculista, madura, frívola,
dominadora, autodestrutiva. Em sua representação do campo, o poeta monta arquétipos de mulheres pobres, feias, doentes, esforçadas e trabalhadoras. Né? Então, temos aí dois tipos de mulheres, a da cidade e a do campo. E temos aqui, então, o sentimento de um ocidental, né? Ave Marias. Esse sentimento do ocidental é um poema bem longo. Essa é a primeira parte dele, então temos aí o poema: nas nossas ruas ao anoitecer, a tal soturnidade, a tal melancolia, que as sombras, bulícios, o tédio, a maresia, despertam-me um desejo absurdo de sofrer. O céu parece baixo e de neblina, o gás extravasado enjoa-me, perturba, e os edifícios, com as chaminés e a turba, toldam-se de uma cor monótona e londrina. Batem os carros de aluguel ao fundo, levando a via férrea os que vão felizes. Ocorrem-me em revista exposições, países, Madrid, Paris, Berlim, São Petersburgo, o mundo. Semelham-se a gaiolas com viveiros, as edificações somente emadeiradas, com morcegos ao cair das badaladas, saltam de viga em viga os mestres carpinteiros. Vazam-se os arsenais e as oficinas, reluz viscoso o rio, apressam-se as obreiras, e num cardume negro, hercúleas galhofeiras, correndo com firmeza, assomam as varinas. Vem sacudindo ancas opulentas, seus troncos varandis recordam-me pilastras, e algumas a cabeça embalam nas canastras os filhos que depois naufragam nas tormentas. Descalças nas descargas de carvão, desde a manhã à noite, a bordo das fragatas, e apinham-se num bairro aonde miam gatas, e o peixe podre gera os focos de infecção. E é isso aí, minha gente. Ali no nosso Classroom tem uma análise desta obra aqui, tá? Então, nós vamos ter nestes poetas, paradoxalmente, em relação aos nossos poetas no Brasil, tanto que lá Antero de Quental fala que Antônio Feliciano é rei no Brasil, porque tanto os poetas parnasianos quanto os poetas simbolistas têm essa questão de se afastar das questões sociais e políticas, né? E focar apenas na forma. Muito mais o parnasianismo foca bastante na forma, como o Antônio Feliciano achava que tinha que ser a poesia muito bem trabalhada. E aqui a gente vê ele falando, né? Tanto Cesário Verde, quanto Guerra Junqueiro, quanto Antero de Quental, falando das coisas do povo português, das ruas, né? Dessa coisa das calçadas, das pessoas. Então, eles estavam intrinsecamente ligados a essas coisas do povo sociais, né? Já na poesia no Brasil da época realista, a gente não vai ver isso. E é isso, qualquer dúvida, queridos, amados, estou morrendo de saudade de vocês, qualquer dúvida, vocês mandem para mim no WhatsApp, no Twitter, no Classroom, e onde vocês me acharem, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Se cuidem, lavem as mãos, façam álcool gel. Fique em casa, fique em casa, fique em casa.